Olá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, começando mais uma live nessa série de entrevistas Reino de Amigos. O pessoal está chegando. Hoje nós vamos bater um papo muito legal com um grande amigo meu, arquiteto, Odilon Pereira, Odilon Santos Pereira Júnior. Ele é arquiteto, já chegou aí, já vou acioná-lo para cá e a gente já começa o nosso papo. Vamos lá, Júnior. Chamando ele para participar. Fala, Júnior. Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Não. Tá Agora ouvindo? que eu tô te ouvindo. Agora eu tô. Deixa eu tirar o fone aqui. Acho que o fone não tá funcionando. Você me ouve bem? Deixa eu ver se eu colocar o fone, você vai me ouvir. Agora não? Não. Não. É o fone. É o fone. Deixa eu ver se eu tirar a capinha. Você sabe que o meu deu problema também, né? Eu ia usar esse sem fio aqui e aí ele não funcionou a hora que eu testei antes de começar. E aí falei, vai no antigo mesmo. Não tô te ouvindo. Vou ter que tirar o fone mesmo. Isso, sem o fone. Acho que vai ser melhor. Aqui. Bom, pô, Júnior, obrigado por você ter aceitado esse convite aí para bater esse papo. Opa, aí voltou. Será que se eu virar a câmera aqui fica ruim, Rani? Você É vai melhor ficar torto, melhor assim, em pé. Ah, beleza. E hoje a gente vai bater esse papo com o Júnior, né? Eu acho que talvez tenha mais pessoas chegando por meio do seu Instagram do que pelo meu. Então eu vou me Pode ser. apresentar também, né? Normalmente eu peço para as pessoas se apresentarem. Meu nome é Ranieri, sou teólogo, pastor, jornalista e vou bater um papo com meu amigo que é o Odilon Júnior. E ele é arquiteto, missionário. A gente vai bater um papo sobre a profissão como ferramenta para a vida missionária. E é uma série de entrevistas que eu tenho feito com amigos, pessoas que, como eu tenho sempre repetido, são pessoas que eu acredito que todo mundo deveria conhecer. E o Júnior é uma dessas pessoas que eu acredito que todo mundo deveria conhecer. Júnior, a ideia aqui é a gente bater um papo mesmo, conversar sobre várias coisas, falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua conversão, sobre a sua experiência missionária, sobre a sua experiência profissional. Sim. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de conversão, contasse um pouco da sua família, do seu envolvimento com missão, assim, para começar, um resumo. Legal, né, Rani? Fazia tempo que a gente estava para marcar esse bate-papo, né? Pô, muito tempo. Realmente, né? Ainda bem que deu certo agora, Deve ter né? uns, deve ter uns 4, 5 anos, pelo menos. Vamos pagar com juros agora, né? Então. Vai Pô, ser uma feliz live de 4 demais. horas, né? 5 horas de live, né, Rani? Nossa, vai ficar só nós dois aqui. Legal, cara, legal. Eu fiquei feliz, viu, Rani, pelo convite aí. Você é um amigo aí de longas datas, né? Sim, Quem conheceu a gente aí há pelo menos 10 anos atrás aí, né? sim. Ia ver a gente lá em Piratininga, ali na igreja, você pequenininho ali, a gente Pô, se envolvendo junto nas aulas ali dominicais, né? Você sempre interessado, sempre curioso para aprender, estudar a Bíblia, né? E a gente sempre teve umas conversas bem legais aí. E eu me recordo muito bem dessa época, viu, Rani? eu também, com Você muito carinho. também, para mim, é um grande amigo, e por isso que eu aceitei com carinho esse bate-papo aí com você, viu? Obrigado. E, rapaz, você fez várias perguntas no começo que eu já perdi aí. Faz de Não, a novo. ideia a princípio, você contar um pouco da sua história de conversão, falar um pouco, né, Sim, quem é o Júnior, como é a família do Júnior, basicamente sim, isso, para começar, legal. até o pessoal ir chegando. E vocês que estão chegando, enviem essa live para
para mais pessoas, né? Você clica nesse aviãozinho aí, você consegue ir compartilhando para mais pessoas chegarem aqui. Isso é importante, isso ajuda também. Vai lá, Júnior. Legal, né, Rani? Não sei se eu já te contei minha experiência, né, desde de pequeno, assim, não sei se você já sabe, mas vou falar novamente aí para você e para o pessoal, né? Sim. Mas meus pais são crentes, né, são cristãos, meu pai é pastor, né, há mais de 40 anos, 45 anos, e desde que eu me entendo por gente, eu já nasci na igreja, né? Uhum. Nasci no hospital, já pulei para a igreja, eu digo. E, então, assim, a minha vida cristã foi um processo assim, desde pequeno, desde criança na igreja, né, nas atividades da igreja, estudando a Bíblia, em todos os departamentos da igreja, né, embaixadores do rei, depois os jovens, adolescentes, jovens. Então foi um processo, um período muito gostoso. E eu falo para as pessoas que meu processo de conhecer a Deus, a Cristo, né, entregar minha vida a Jesus, foi um processo assim que não teve um momento exato, sabe? Porque a maioria Sim. das pessoas assim que não tem uma vida, que nasceram na igreja, teve um momento exato de uma conversão, de um dia específico, né? E Sim. para mim foi um processo natural. Eu gosto de falar isso porque foi uma coisa natural, foi uma coisa que acho que quando adolescente eu comecei a perceber que eu era pecador, que eu precisava do perdão de Jesus. Mas eu não tenho uma data específica, sabe? Isso é uma coisa que Aham. eu gosto de falar, porque acontece com muitas pessoas também que estão inseridas no meio da igreja, né? Desde pequeno, né? E para mim foi assim. E cada vez mais é, até hoje, eu tento sempre cada vez mais buscar Deus e conhecer mais a vontade dele para minha vida, mas o meu processo de conversão é esse. É um caminho, assim, que foi se construindo, entendeu? Até hoje. E a gente nunca para, né? Na verdade, não né, na conversão é um momento único, mas assim, eu digo no conhecimento da Sim, palavra, de sim. aprender o que Deus quer pra gente, né? Então essa é a minha história, assim, da conversão, né? Legal. Ô, Júnior, para você, essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos que participam desse papo comigo, né? Para você, por que que o reino de Deus é também um reino de amigos? Ah, legal essa pergunta. Você comentou isso comigo, fiquei pensando, rapaz. Aham. Na hora que você comentou e eu fiquei pensando, assim, a profundidade dessa pergunta, porque, assim, eu acho que a palavra que resume isso tudo, para mim, são os relacionamentos, né? Reinos de amigos, mas você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que viver a vida da pessoa, você tem que Uhum. conhecer a pessoa para poder entender a necessidade dela e aí se envolvendo com ela, você poder ser exemplo, ser discipulador. Então, acho que esse que é o grande ponto dessa questão, sabe, Rani? O relacionamento é fundamental, porque não adianta você viver uma vida isolada, né? Pensando só no seu umbigo e querendo pagar suas contas e seu mundinho ser só isso, né? Você precisa se envolver, se relacionar com as pessoas e nesse relacionamento você poder transmitir valores que vêm a partir do conhecimento de Deus, né? Então, assim, acho Uhum. que esse é o maior exemplo, assim, eu vejo hoje na minha vida, né, profissional, pelo que as pessoas falam, né? Mas, assim, nas atitudes, que a gente tem do dia a dia, de como demonstrar o caráter de Deus em pequenas ações, sabe? Em ações Uhum. de honestidade, de mostrar um amor ao próximo e tal. Isso impacta muitas pessoas, sabe? Então, acho que esse é o grande ponto da amizade aí no reino de Deus, é o relacionamento dessa sua pergunta aí, sabe? Legal, legal. Ô, Júnior, você se formou em Santos, né? Você é de Santos e sua família é ali de Santos. E depois de um tempo de formado, você se muda para grande Piratininga, né? Metrópole, né? Para a grande metrópole de Piratininga. Talvez muitas pessoas que nos assistem nem saibam onde fica. Mas você muda para Piratininga e começa essa sua caminhada profissional no interior de São Paulo, né? Você sai de um grande centro que é Santos e se muda para o interior, para Piratininga e ali se abrange, claro, né, a sua atuação para Bauru e outras cidades, mas começa ali naquele contato com Piratininga. E eu queria que agora você contasse um pouco dessa sua carreira profissional.
né, da decisão da sua família de se mudar de Santos para Piratininga, para Bauru, um pouco do que você faz, um pouco de como você atua. Legal, Rani. É uma boa pergunta. Muita gente me pergunta, né? Quem se envolve a parte profissional, o início de carreira, né? Sim. E o pessoal tem muita curiosidade, como que eu vim parar aqui? Muita gente me pergunta isso. Por que é que você foi parar? Por que você veio para Piratininga, né? Tipo, a grande pergunta, né? Que não quer calar. Só que assim, o que o pessoal não sabe, e até porque eu não tenho muita oportunidade de falar isso para todo mundo, mas quando eu vim para Piratininga, eu já tinha uns 9 anos de formado já. Sim. Entendeu? Então, eu já tinha me formado em Santos e estava trabalhando em outras, na área de arquitetura, mas não estava satisfeito, não estava feliz. Era uma empresa que não tinha muito a ver com a parte de arquitetura, era mais de construção civil, empresas portuárias. Depois eu Sim. trabalhei numa loja de cozinha planejada, que também não estava pleno ali, não estava realizado. Então, assim, Sim. passei por muita coisa, assim, depois de me formar, entendeu? E Sim. aí, nesse período, eu tive na conversa com o Miguel, né, meu primo, no famoso MSN, lembra do MSN? Você já era vivo ou não? Pô. O pessoal vê há quanto tempo a gente se conhece, né? Pois é, já deu para ter uma base, né, Rando? Rapaz, e ali, né, conversando com meu primo, eu estava casado, ainda não tinha filhos, e aí ele falou, interior é bacana para construção civil, é legal, em Piratininga, pode ser que tenha um campus aí, né, no interior. Sim. Rapaz, e sem filhos é tudo ainda mais fácil, né? Sim. E aí a gente pegou e foi, entendeu? Na cara e na coragem ali. Você caiu na mentira que ele te contou, né? Pois é, eu acreditei, rapaz. E aí, rapaz, mas foi interessante esse caminho aí, entendeu? Porque o começo foi muito duro, foi muito difícil, né? Abri um escritorinho pequeno ali na Piratininga, fiz trabalhos, muitos trabalhos pequenos, mas Uhum. comecei a crescer, desenvolver e tal. E trabalhei ali na Secretaria de Obras também, em Piratininga e tal. Sim. E de Piratininga foi um pulo para Bauru, fiquei Eu fui o seu 3 anos. primeiro funcionário. Eu me considero seu primeiro funcionário. É verdade. Você lembra disso, né? Lembro. Você pedia para que eu... Ô, Rani, vai lá, visita as obras. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Entrega o meu panfleto e pergunta se tem responsável técnico. Você me Olha deu só, você esse lembra break. disso? Eu lembro, claro que eu lembro disso. Falou assim, ó, só vai... Júnior, o que que eu faço? Né? Não sabia. Eu sempre trabalhei com meus pais ali em comércio. Opa, travou. Júnior, tá aí? Júnior. Eu acho que a internet dele deu uma travada. Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Então, eu estava dizendo, né? Eu trabalhava com os meus pais no comércio, não tinha esse contato É, não sabia nada. Eu perguntei, Júnior, o que que eu tenho que fazer? Você só precisa ir na obra, entregar o panfleto e perguntar: tem responsável técnico? Tem alguma placa ali? E aí eu fiz isso rodando pelas obras de Piratininga, mas não consegui nem um trampo para você. Então, não fui um bom funcionário. Mas fui o rapaz, primeiro, hein? Fui o primeiro. olha só. E você sabe que É, nessa época aí, cara, assim, a gente não tinha dinheiro para nada e eu sim. fazia cartão de visita no papel sulfite. Eu Eu, lembro, eu imprim- lembro. eu imprimia meus cartõezinhos e saía distribuindo. Sim, Tanto é que uma coisa que eu falo como testemunho, né, de como Deus tem nos abençoado, eu entregava papel, eu passava em frente ao Lago Sul, por exemplo, naquela pista que ia para Piratininga, né? E tinha muita sim. vontade, muito desejo de fazer uma casa lá, entrar lá. Mas para mim era uma coisa assim difícil, né? Porque assim, eu era um Sim. cara desconhecido e era em Piratininga, Bauru muito menos, né? E aí Aham. levava cartão de visita lá, no papel sulfite impresso. Chegava pro porteiro, falava, olha, se precisar me indicar para alguém aí, se souber de alguém, me indica e tal. E hoje eu Sim. conto como testemunho, né, 8, 9 anos depois, que a gente já fez mais de 50 casas lá no Lago Sul, Só no né? Lago, só no Lago Lá no Lago Sul. Sul. O Lago Sul, para quem não sabe, é um condomínio assim de altíssimo padrão, que fica entre Bauru e Piratininga. Meu,
eu poucas vezes entrei naquele lugar, É, mas é um lugar surpreendente, assim. Interessante que é. você está me falando isso, Júnior, desse começo da sua carreira em Piratininga, né? Não o começo da carreira, mas o começo do tempo no interior. E, e aí até é um link com a pergunta que eu queria te fazer. Porque aí o Júnior sai, né? O Odilon Santos Pereira, OSP, né? Arquitetura, ele sai desse ambiente, dessa situação de anonimato e começa a construir casas em condomínios de alto padrão da cidade de Bauru, ao ponto do Júnior, do arquiteto Odilon, ter feito casas, por exemplo, para o Jusilei do São Paulo, para Renata Fã da Band, né? Como que foi isso daí? Como que esse povo chegou em você? Como que você chegou nesse povo? Você fez a mesma coisa que foi na Lago Sul, entregou o papelzinho, né? Tipo, ó, quando você precisar, me chama. Porque assim, Se fosse tão fácil assim, né? eu acompanho você desde o início. E aí, de repente, eu percebo que você está bombando. E de fato, em Bauru se não for o principal arquiteto hoje, é um dos, né? E aí o Júnior está fazendo casa para Renata Fã, da TV Bandeirantes, para o Jusilei, jogador do São Paulo. Como que foi? Como que isso aconteceu? Eu gosto de falar que para você ser arquiteto, você precisa ter não só o talento, mas tem que ter o entendimento do contexto como um todo, de marketing, de imagem, de atendimento, de carisma, de postura, tanta coisa que Sim. envolve um escritório de arquitetura que daria uma live só disso. Mas eu vejo, assim, primeiramente a mão de Deus em tudo isso, porque desde que eu cheguei aqui em Bauru, ele tem me abençoado mesmo, sabe? Foi tudo muito rápido, tudo que Aham. aconteceu, muito rápido com a gente. Tem pessoas que estão há muitos anos em Bauru que acham que eu estou há muito tempo aqui em Bauru, Sim, né? sim. Do nível do escritório, como chegou. Mas, assim, a gente fez muita estratégia de marketing, sabe, Rani? Eu sempre fiz desde Piratininga, desde Bauru, revistas, programas, coisas Uhum. diferentes que a gente faz. A gente tem um programa lá, o Arquitetura A, que a gente fez vários episódios, que é no Sim. YouTube. Eu assisti todos que você participou. Então, isso começou a chegar, assim, eu não consigo entender o poder do marketing, não dá para mensurar. Uhum. Né, R$ 1, se tivesse, melhor, né, o investimento seria em marketing, né? Então, assim, eu não Sim. consigo mensurar como isso se espalhou no Aham. Brasil, eu não tenho nem ideia, mas a gente conseguiu chegar nessas pessoas, entendeu? Uhum. E até que é um nicho que a gente quer chegar é fazer casas para famosas, tal. Então, assim, Uhum. tudo isso faz parte de um marketing bem agressivo que a gente sempre pensou em fazer, sabe, Rani? Uhum. E como que foi esse primeiro contato, por exemplo, com essa? Porque você fez caso para mais pessoas, assim, mas É. especificamente para essas duas pessoas, como que foi assim esse primeiro contato, essa aproximação? Não Então sei foi se foi legal, não porque sei se foi a primeira casa de famosos que você fez, eu sei que foi uma das, né? Como que ficou isso, seu coração, né? A empolgação desse momento? não, foi legal. Assim, a Renata Fante chegou através de um amigo, André Domingos, que ele é um medalhista, ex-atleta olímpico. Ele, não sei se Legal. você lembra dele, André Domingos, um corredor alto, tá? Ele ganhou medalhas. E ele se formou em arquitetura. Que Depois que legal. ele parou se aposentou das pistas, né? E Uhum. aí ele me procurou, falou que assistia meus programas, que ele tinha se formado em arquitetura, que ele gostava muito do meu trabalho e tal. E aí, conversando com ele, a gente chegou na Renata Fan, que é amigo dela, entendeu? Ela é amigo dele. Então, Que assim, legal. e a gente conseguiu chegar através do André Domingos, entendeu? E do Jusilei, a mesma coisa. O Jusilei, como ele está nessa área esportiva, ele é muito conhecido nesse mundo Uhum. dos esportistas famosos, aí a gente conseguiu também chegar no Jusilei. Foi bem Legal. legal, bem legal. Esse André Domingos, ele é de que lugar? Ele é de Presidente Prudente, mora em Presidente Prudente, se Poxa, formou lá, bem e agora ele longe. está atuando como arquiteto lá na cidade dele. E Legal. esse trabalho da Renata Fã e do Jusilei a gente fez em parceria, entendeu? Sim. Foi os primeiros trabalhos com famosos? Teve outros Sim, eu tinha antes? feito alguns jogadores já, eu tinha feito uns jogadores aqui de Bauru, Uhum. Rodrigo Tui, que jogou alguns times, Emerson também Carvalho, que jogou no São Paulo, Portuguesa. Então, assim, a gente fez um programa do Emerson Carvalho, que é um jogador também que jogou no São Paulo. Então, assim, acho que isso aí começou a espalhar
nas redes sociais também, tudo contribuiu para poder chegar nesse Sim. pessoal aí mais famoso, sabe? Legal, legal. A Thaís está pedindo para eu abrir a caixa de perguntas. Thaís, eu não sei como que abre. Comenta a sua pergunta aí que a gente faz para ele. A Thaís é arquiteta, uma amiga nossa, arquiteta na cidade de Mogi das Cruzes. Talentosíssima também, viu, Júnior? Vale a pena aí depois um contato para você se aproximar. Legal, legal. O Júnior, o seu pai é pastor, você disse isso, pastor batista, É, né? Viaja o Brasil todo dando treinamento de crescimento de igreja, de evangelização, cara muito, muito bem querido e respeitado na Igreja Batista é, do âmbito nacional e até mesmo internacional, porque ele foi pastor em Atlanta por muitos anos, né? Eu até lembro que você foi para Atlanta e trouxe presentes para mim na época, né? Para algumas pessoas da igreja, e eu recebi um chaveirinho de Atlanta. Mas aí o Júnior, que nasce nesse contexto religioso, nesse contexto cristão, vai para a carreira profissional e de repente se engaja em missão, se engaja na vida missionária. Especificamente, eu queria que a gente pode até falar de mais assuntos, mas tem dois que eu queria que a gente desse destaque aqui, que é o episódio do seu trabalho no Iraque, né? Você é. até falou que não pode repetir muita palavra, senão os homens descobrem a gente e cai uma bomba, uma em São Carlos e outra em Bauru, né? Mas você, através da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, viaja para o Iraque várias vezes para um trabalho, né, para um projeto de construção. E também tem a questão do seu trabalho no Brasil de evangelização de crianças através de desenhos. E aí a gente começa, de fato, a entrar nesse tema da nossa live de hoje, né? Que é a profissão como ferramenta para a vida missionária. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre esse seu início em missões, seu engajamento missionário, seu engajamento profissional em missão. Legal, eu gosto muito desse assunto, muito mesmo, porque, rapaz, eu sou muito questionador das coisas para mim, na minha vida, o Uhum, propósito da minha vida, né? Eu estar dentro da vontade de Deus. Eu entendo que essa vida aqui é muito passageira, muito rápida, tudo passa muito uhum, rápido, e não faz muito sentido a gente desperdiçar tempo, né, nessa vida, que é um cisquinho aqui, logo, logo a gente já não vai estar aqui. sim. Então, assim, e essa fase aí, Rani, antes que antecedeu essa questão do Iraque, eu estava numa fase muito. Eu estava questionando muito a minha vida, no sentido, assim, de se eu estava dentro do propósito de Deus ou Uhum, não, como eu poderia servir a Deus sendo arquiteto, por exemplo. Eu estava em um dilema muito, muito sim. profundo. Mas Deus sabe, conhece meu coração, e ele sabia que eu queria servi-lo. Sim. Mas não conseguia enxergar de jeito nenhum como eu poderia linkar a arquitetura com o serviço a Deus, missionário. Não conseguia enxergar de jeito nenhum. E naquela época eu lembro, eu fiz uma oração assim, curta, mas muito sincera, sabe? Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Não sei como, mas Uhum. estou aqui, estou disposto. Que ano isso? E foi, Que ano que foi foi... isso? Rapaz, eu acho que foi 2013, 2014, não, 2014, acho que foi a primeira vez que eu fui Piraque, por aí, 2000, Uhum, por aí, 2014. uhum, E aí, rapaz, foi uma coisa tão incrível que aconteceu, porque depois que eu fiz essa oração, assim, muito curta, mas eu lembro que foi muito sincera, sabe? Foi uma coisa assim, realmente muito sincera. E uma semana depois, Rani, certinho, uma semana depois, o pastor Calil, o coordenador do Oriente Médio da Junta de Missões Mundiais, estava na frente da minha mesa, sentado na minha frente, Caramba, que legal. pedindo um projeto. Ele queria que eu me envolvesse, fizesse um projeto do Centro Cultural Cristão no Iraque, um projeto enorme, Que legal. com um seminário, com igreja, com um hospital, muito grande, num terreno que já existia lá, enorme. Uhum, E foi assim uma resposta imediata, sabe? Foi uhum, muito legal. Eu lembro exatamente assim, eu orando e agradecendo a Deus, como ele respondeu rápido, sabe? uhum. E aí eu topei o desafio.
foi uma coisa voluntária, né? Não tive lucro nenhum com isso, mas eu estava muito Sim, feliz de poder servir, porque foi um pedido meu para Deus, né? sim, E de lá para cá, depois que aconteceu essa resposta rápida de Deus, né? Porque a gente sabe que às vezes Deus pede para a gente esperar um pouco, né? Ou não responde sim. na hora, né? Mas ali foi imediato. Eu acho que eu nunca tinha Sim. tido uma resposta assim tão imediata. E foi muito legal. E aí eu me envolvi e fui para lá 2 vezes, mostrei os projetos para o governador do Iraque ali, daquela região. Foi Que uma coisa assim, legal. uma experiência tremenda. Uhum. E eu senti claramente assim, Deus falar assim, você pediu, não é, para ser usado? Então, Sim, eu estou te usando, sabe? sim, Mas eu sinto que se eu não tivesse feito uma oração pedindo e me colocado à disposição, realmente, eu sinto que talvez isso não tivesse acontecido, sim. entendeu? Então, assim, eu fiquei muito realizado e muito feliz com isso. E comecei a entender como que Deus pode usar qualquer profissão para o reino, mesmo quando você não enxergue como ele pode usar. Eu não Uhum. enxergava realmente, nem imaginava que Deus poderia me enviar para o Iraque para ser bênção com arquitetura. Pô, pois Não, é. não tinha noção, não tinha ideia Você disso, foi sabe? quantas vezes? Por quanto tempo durou essa obra, por exemplo? Qual o tamanho dessa obra? Ah, então, na verdade, fui 2 vezes para lá, Rani. Uhum. A primeira para apresentar os projetos todos, né? Conhecer o terreno enorme lá e conversando com várias pessoas. E depois, na segunda vez, para fazer vários ajustes de projeto para poder se iniciar a obra, sabe? Mas Você é uma obra ficou. de mais Quanto tempo você ficou em cada uma dessas vezes? acho que uns 15, 20 dias cada viagem. Pô, E é uma obra bastante. muito grande, acho que era 5 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, a área construída é enorme, um projeto, Caramba. e difícil, um projeto difícil para ser feito, por Uhum. causa das normas locais, entendeu? Foi difícil mesmo. Mas foi muito gratificante mesmo, sabe? Nesse lugar foi construído tudo junto, uma escola que Então, você não foi falou? construído Um ainda, viu, hospital? Rani? Não? O projeto, não, ainda não foi construído. Eles começaram a construir já, mas ainda não Aham. acabaram. É uma obra muito grande que depende também dos recursos Sim, das igrejas. Porque ali, qual que é o objetivo dessa construção do Centro Cultural Cristão? É principalmente o hospital ali, que é o atendimento às mulheres. Porque ali, entendi. né, ali é um país muçulmano, né? Sim, E para você entrar com uma mensagem do evangelho, não é diretamente através da palavra, através de uma sim. igreja, mas assim através das ações, da ajuda humanitária. E ali, através do hospital, com atendimento às mulheres, poderia se começar um vínculo com as famílias, com as pessoas, e aí sim transmitir, através do relacionamento que a gente falou, o evangelho, entendeu? Então, é um projeto que a Junta apoiou bastante, mas ainda não terminou a construção. Entendeu? Legal, legal. E aí a questão do desenho, né? A questão da evangelização de crianças. A sua imagem está um pouquinho travada agora para mim. Não sei se a sua conexão está travando aí. Voltou? Tá, voltou, mas tá um pouco ruim para mim ainda. O som, você tá ouvindo bem? Tá um pouco ruim também, deu uma piorada no som. Deixa eu ver se eu, o que eu faço aqui. Não saiam daqui, pessoal. Continuem e compartilhem, né? Enviem essa live para mais pessoas, para a gente ter esse tempo aí. Michel. Ê, Thaís, você só tem que ir, Thaís. Para você só falta aí. Vamos ver, o Júnior está se conectando aí com a gente. Internet em época de quarentena, a gente tem muito problema de conexão. Voltou, Rani? Aê, voltou, voltou, Aê. voltou. E aí, Júnior, agora você pode falar também sobre a questão da evangelização de crianças. É um trabalho que você tem feito com mais frequência, né? E no Brasil, através de desenho, né? Que desenhar é uma habilidade do arquiteto, né? E da arquiteta. Rapaz, isso é uma outra coisa que surgiu naturalmente, viu, Rani? Surgiu, assim, eu sempre gostei de desenhar desde pequeno, né? E Deus também já estava moldando tudo, né? Minha vida profissional e também usando os dons e talentos, não só para o trabalho, mas para a obra, né? Uhum, E aí, rapaz, eu fui numa viagem missionária para a Bahia, uma junta de missões nacionais, uma caravana grande, uhum, e ali, num dos dias,
pessoal descobriu que eu desenhava, eu não sei como que surgiu a possibilidade. E a gente montou uma lousa grande lá numa escola, rapaz. Até te mandei a foto, né? Já. Aham. E, então, e ali, rapaz, acho que apareceram mais de 300 crianças ali naquele dia. Caramba. E sentado, assim, e aí eu comecei a desenhar e mostrar, assim, o amor de Deus, o amor de Jesus através de desenhos. E desde o início da criação, o plano de Deus para a nossa vida, né? A entrada do pecado, o abismo que separa o homem de Deus, Uhum. depois a Jesus, que é o caminho, né? A Deus. Uhum. E todo o processo no plano de salvação, na mensagem evangelística para as crianças em forma de desenho. Rapaz, para minha surpresa, as crianças nem piscavam, rapaz. Que legal, que legal. Nem piscavam, porque o desenho atrai, né? Sim. E, E você desenha e foi muito muito. bem. Rapaz, e achei tão interessante, assim, a forma de alcançar as crianças, Aham. porque elas entendem a linguagem delas, entendeu? E Sim. aí, no final, as crianças entenderam, oraram junto com a gente, sabe? Uhum. E aí, vou falar para você a verdade, Rani. Eu tava meio descrente do poder daquela mensagem, de quão profundamente atingiria as crianças. Mas depois eu tive Sim. uma notícia tão emocionante de uma outra pessoa que estava na caravana, falou assim que a criança, que eu nem sei quem é, foi Uhum. correndo para casa dela, pegou um papel e começou a desenhar exatamente igual e Nossa. falando para os pais: vocês precisam atravessar essa ponte, senão a Poxa gente vai vida. cair aqui no abismo, sabe? Que vai estar separado de Deus. E falando, e desenhou, e a menina mandou foto do desenho, do papel dele, que mostrou para os pais, para a irmã, e contando com o maior, assim, amor, porque entendeu realmente a palavra. E eu nem imaginava que tinha atingido tão profundamente as crianças, sabe? Cara, é E eu conto emocionante. isso até quando eu saio para falar em alguns lugares, né? Em algumas igrejas, eu conto essa experiência, que eu nem sei quem é essa pessoa, nem sei quem é essa criança, mas que Você continua fazendo esse trabalho de ir em escolas, em alguns lugares assim, é, desenhando e evangelizando? sim, ó os pequenos aqui. Ah, cara, eu já nem sei quem são mais, porque eu não lembro. Eles eram todos pequenininhos. Eu não sei quem é quem. Quem que Esse é é o você? Pedro. Lucas. O Pedro é o maior. Fala seu nome. Lucas. Lucas. E esse aqui? André. André. Tá faltando um. O outro está lá, na sala lá. O outro casou já, né? Foi embora. Né? Faz tanto tempo. Pra Fortnite no computador? O Pedro tá enorme. Tá com 11 Caramba. anos. Quanto? Tá com 11 já. 11 já, caramba. Pô, Ainda cresce tá muito. enorme. Viu, Falando em Rani? moleque. Mas a, a pergunta que você fez, se eu continuo fazendo esse trabalho, Isso, isso. depois, eu fiz várias vezes depois que eu voltei lá da Bahia. Eu fui Sim. convidado várias vezes para fazer esse trabalho. E toda vez que eu faço, eu fico muito feliz mesmo. Legal. Que legal. É, algumas pessoas mandaram perguntas para a gente, e aí eu vou começar a fazer essas perguntas aqui. E se você que está assistindo tiver mais perguntas, escreva aí nos comentários que a gente vai selecionando, né, na medida do nosso tempo aqui. Uma pergunta que me fizeram foi o seguinte: onde está Deus na arquitetura? Ou como você enxerga Deus na arquitetura? Sua Rapaz, oportunidade de filosofar agora. então, eu acho que Deus, né, não na arquitetura, mas em qualquer profissão, né? Deus está na Uhum, pessoa, dentro de você, e você transmite o amor de Deus na profissão que você está, né? No uhum, meu caso, né, eu contei o exemplo que eu queria ser usado por Deus na arquitetura e como Deus me usou. sim. Eu tenho convicção que se eu não fosse arquiteto, tivesse uma outra qualquer profissão e fizesse a mesma oração, com Uhum, a mesma sinceridade, e se eu fosse sei lá, um enfermeiro, Deus me usaria também, né? Então, uhum, assim, eu acho que Deus quer corações dispostos, né, para poder servi-lo, independente da área. E se você for na arquitetura, com certeza Deus vai te usar. Não sei como.
Pode ser no Iraque, pode ser no Irã, pode ser Mas vai, pode ser em Piratininga, onde for, mas Deus vai usar na sua profissão. Você nunca imaginou ir para o Iraque, né? Rapaz, nunca imaginei. Tanto é que quando eu fui... Você ficou com medo de ir para o Iraque? Rapaz, eu não fiquei com nenhum medo, cara. Nenhum. Nenhum. Nada. Até que os meus amigos, até minha Ficou com família. medo, sua esposa? A Fá ficou com medo? Rapaz, a Fá não ficou não, viu? Incrível. Ela não ficou não, mas assim, alguns parentes, alguns amigos, assim, falam, meu, você é louco, o que você vai fazer lá? Você vai morrer, né? Tanto lugar, Muita né? gente. Muita gente falou, Rani, muita gente. Só que, por incrível que pareça, né? Não sei como que você enxerga o Iraque, mas deve enxergar como eu enxergava. E quando eu chego lá, é uma surpresa. Um país lindo, super desenvolvido, bonito. Fui numa cidade chamada Erbil e Duhok, são as cidades que eu fui. Linda, país de primeiro mundo, assim, no sentido de onde eu estava ali. Lógico que Bagdá, que é a capital, parece que é um pouco mais feia, assim, um pouco mais suja, muito movimentada. Mas as cidades que eu fui, rapaz, a coisa mais linda. Então, assim, quebrou todos os meus paradigmas e preconceitos que eu tinha do Iraque, entendeu? E pessoal hospitaleiro, agradável, receptivo, sabe? Quebrou totalmente meus preconceitos, totalmente. Legal. Tem uma pessoa que me perguntou o seguinte, e aí, gente, se você tiver pergunta, o momento é esse, o momento é agora de você escrever nos comentários aí o que você gostaria de perguntar para o Odilon, né? A pessoa escreve assim, sou advogado, olha só, hein? Pergunta difícil para você. Sou advogado e sonho em trabalhar como político. Como posso usar minhas carreiras no campo missionário? Quanto tempo eu tenho para pensar nessa pergunta? Então, ele é advogado, ele sonha em entrar na área da política. Isso. E a pergunta é como ele pode ser usado no reino de Deus? Como ele pode usar essas carreiras no campo missionário? No campo missionário. Então, não sei. Eu realmente não sei. Não sei como que Deus pode usar. Eu só sei que ele se você tiver disposto, um coração disposto, como eu tive, ele vai te usar onde for necessário. Eu não consigo entender os planos de Deus, nem a necessidade do mundo, mas ele enxerga o mundo, o plano todo, né? A macro visão dele. E com certeza ele vai usar a sua vida no advogado, no direito, na política, seja o que for. Não sei como. O que ele quer é coração entregue, né? Em qualquer área, em qualquer profissão. Eu acredito que com certeza, se ele te formou nessa área, né, de direito ou outras especialidades que você tem vontade, com certeza ele já está planejando e te vendo desde o ventre da sua mãe, que está crescendo, se formou em direito e principalmente agora à disposição em servir. Isso com certeza ele tem planos, não sei quais são os planos de Deus, mas o coração disposto é o que ele mais procura, né? Sim. Tem muita gente com o coração endurecido, pessoas que não têm a visão do reino, da importância do reino, e Deus quer pessoas dispostas e entregues. Como ele vai fazer, depois você que me conta como ele usou. O Moisés está dizendo aqui, né, que ontem ele conversou com o pai dele sobre isso que a gente está falando aqui, né, como Deus atua ou se mostra de diferentes formas, seja através de uma profissão ou de um lugar, ou de qualquer coisa, Deus está sempre agindo, sempre atuando. E uma outra pergunta que fizeram para mim aqui, que me enviaram, é o seguinte: como é conciliar a vida missional e a profissional? Como é conciliar a profissão e missão? Assim, olha, eu não sou missionário de carteirinha, né? Eu não vivo de carteirinha, assim, no bom sentido. Eu não vivo de uma organização, né? Não tenho salário de missionário, nada, não tenho. Então, assim, eu entendo que todos nós somos missionários. Eu entendo. John Stott diz que todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Então. Exatamente, concordo.
Então, assim, como conciliar? Eu acho que a missão de cada um é no dia a dia. Então, assim, as pessoas que cercam a gente, né? Os nossos clientes, os nossos amigos, são oportunidades, né? De mostrar o amor de Deus. Então, esse a verdadeira conciliação da área profissional com missões. Né? Porque a gente, que nem eu, nasci na igreja. Quando a gente é pequeno, a gente entende que missões é ir para a África, ir para a Ásia, né? Mas, assim, tudo isso é uma visão muito errada. Lógico que é importante, sim, Deus chama as pessoas para saírem, né? Algumas vocacionadas, mas a maioria mesmo dos missionários estão aqui na cidade, né? Então, entende realmente o que é missão, né? O que é missões, o que é ser missionário, é isso aí, é no dia a dia. Sim. Agora, se você for chamado para o campo, aí já é uma questão que você vai ter que conciliar, que nem a questão hoje de missões, Rani, você deve saber muito bem, mas a maioria das organizações querem profissionais Sim, sem sim. Tem missionário, né? mudado muito, né, a perspectiva, Tem né? muito, né? Fazedor de tendas, né? Então, assim, esse é o grande foco das organizações, é essa. Eles até preferem que sejam profissionais Sim. do que tenham uma formação teológica. Eles preferem hoje, né? A Então, facilidade aí de entrar sim, em alguns países é maior, né? Quando né? você tem Então, uma tem profissão, uma campos, carreira. exatamente, tem campos aí hoje da parte de comércio exterior, quem tem línguas estrangeiras que tem alguma especialidade, por exemplo, nessa área de comércio exterior ou outra qualquer, é muito bem-vindo nesse meio missionário para poder alcançar, através do trabalho, alcançar as pessoas, né? Sim, legal. Thaís, você está comentando aí, eu quero ver suas perguntas, Thaís. Uma pergunta também, assim, qual a importância, né? Você está falando de como conciliar, de como atuar no campo missionário com a sua profissão, mas qual a importância de se usar a profissão como uma ferramenta para a vida missionária? O quanto isso é importante? De se usar a profissão na vida missionária. Como ferramenta para a vida missionária. Acho que é bem essa que eu acabei de falar, né? Agora. Uhum. Hoje, como está invertido, né? É bom que seja profissional para usar missões. Eu acho que Deus usa a profissão hoje para poder alcançar. Essa é a importância, né? Então, assim, a profissão que você tiver, não importa qual seja, eu acredito que a importância da pergunta é essa, né? Você, na sua vida profissional, no dia a dia, você alcançar os seus amigos e a sua roda de relacionamento com o amor de Deus. Essa é a importância da área profissional para alcançar, não tenho dúvida. Sim. Né? Ô, Júnior, Agora, como alcançar, né, Rani? Esse é o grande ponto, sim, né? Porque a gente não sim, pode ser mais um número de um profissional igual a todos. A gente tem que fazer diferença, sim, entendeu? sem dúvida. Como fazer essa diferença sendo um profissional que nem eu sou arquiteto e tem mais de 500 arquitetos em Bauru. Eu penso muito em como ser diferente, não ser mais um, né? Não envolvendo em algumas situações no mundo da arquitetura que eu não concordo, que a maioria dos arquitetos fazem, né? Que não vou entrar aqui agora em detalhes, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu não participo de algumas Mas eu coisas. acho que você vai ter que explicar um pouquinho, sabe por quê? Me fizeram uma pergunta aqui que tem a ver com essa sua fala, né? O que você acha do mercado da arquitetura? Isso é uma pergunta de uma arquiteta, né? O que você acha do mercado da arquitetura onde lojas tentam te comprar com RT, né? Que é essa reserva técnica. E eu sei algumas histórias suas, né? Do quanto que você teve que lutar e brigar e até trabalhos que você perdeu por conta disso, né? Mas Não sei se essa live não sei se essa live é para entrar nesse foco, Rani, não sei, mas esse é um assunto muito polêmico, entendeu? Sim. Mas eu vou resumir rapidamente, assim, Claro. A questão da reserva técnica da RT é uma coisa proibida, para começar é proibido, né, pelo CAL, que é nosso Conselho de Arquitetura, e segundo que é a questão de ética, entendeu? Sim. Então, assim, primeiro porque é proibido já deveria ser suficiente para não se fazer, né? Para não ser feito, né? E segundo a questão de ética por conta do monopólio que se cria de algumas empresas te pagarem para você
comprar Sim, solar e sim, você ganha em troco algumas coisas aí. sim. Então, assim, eu não concordo. Agora, assim, a grande dificuldade é o quê? Se você negar isso e Uhum. você tá fora do grande núcleo de arquitetura, tipo, olha, ele não tá nas reuniõezinhas, ele não tá isso. Mas, assim, eu não me preocupo nem um pouco com isso. Acho que Deus está no Certo. controle, Deus comanda tudo, Deus que manda os clientes, Sim, Deus que faz tudo, né? sim, Então, quando eu decidi aí, alguns anos atrás, que eu não ia participar de nada disso, nunca me uhum. faltou nada. Pelo Sim, contrário, Deus sempre honrou, sempre abençoou. Então, se tiver algum arquiteto participando, o meu conselho é que você não participe e peça para Deus te abençoar. Não sei como ele vai fazer isso, mas com certeza ele vai te honrar, né? mas Esse assunto é muito longo. é interessante você explicar isso, né? Porque de fato a gente sabe que existe esse tipo de comportamento e não só com arquiteto, todo tipo de profissão tem essa questão, mas nós que somos cristãos, né, a gente tem que agir diferente mesmo em todas as áreas, em onde a gente estiver atuando. E o quanto Deus honra, né? Pô, você contou aqui no início da live, né? O início da sua carreira no interior, né? O começo do seu trabalho no interior de São Paulo, Bauru, Piratininga, o quanto foi difícil. E É. você não precisou de nada disso, né? Para alcançar essas coisas. Mas assim, o Júnior, voltando sobre a questão do uso de dons e talentos, na sua ideia, você que vive igreja há muito tempo, né, e enxerga a igreja muito bem, você acha que hoje em dia, assim, as pessoas estão mais escondendo os dons e talentos delas ou estão colocando à disposição? Tem mais gente enterrando, que nem aquele cara que enterra os talentos, né, com medo de perder, ou tem mais gente doando e compartilhando e agindo? Pergunta boa. Você chegou a participar daquele seminário, Seus Maravilhosos Dons? É um dos Não, seminários que tem. Não, não, não chegou, né? O não. grande problema das pessoas, a gente está falando principalmente dos crentes, né? É que Sim. não sabem quais são os seus dons. A maioria não Uhum. sabe, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é saber quais são os seus dons, o Uhum. que Deus te deu de dom, para aí Uhum. sim você usar e aplicar no reino, né? Então, eu acho que assim, o problema é antes, não é não usar, o problema é não saber qual que é. Na Sim, minha sim. visão é isso, entendeu? Uhum. Na minha visão é isso que tem acontecido. E quando uma pessoa realmente tem desejo de usar os seus dons, talentos, né, Deus abençoa, Deus honra, Deus e lógico sempre com fim de evangelização, né? O dom, Sim, né? Sempre com fim do evangelismo, mas as pessoas realmente não conhecem, Rani. Poucos sim, conhecem, né? sim, Se você fizer uma enquete hoje, você vai perceber que as pessoas não têm muita noção, né? sim, sim, sim. Nas duas últimas entrevistas que eu fiz aqui, a gente falou muito sobre justiça social e sobre a justiça bíblica, né? A justiça do reino de Deus. E eu sei que você tem uma opinião sobre isso, mas eu queria que você resumisse também. Como você enxerga o papel da arquitetura, por exemplo, da sua profissão? Como é que a sua profissão coopera ou pode cooperar para a manifestação da justiça do reino de Deus na terra? Suas perguntas estão profundas, hein, Rani? 5 anos esperando para bater esse papo com você, eu fui fazendo, né? Cada ano eu aprimorava as perguntas. E você nem me mandou o questionário antes para eu estudar, hein, rapaz? Imagina. Não, aí não é entrevista, aí é. É. Como que a arquitetura contribui para a justiça do reino de Deus? Você vê, porque assim, quando a gente pensa na arquitetura, a gente está falando em milhares de arquitetos, sabe, Rami? Sim, Assim, sim. porque é fácil falar por mim. Eu Aham, tenho minhas convicções de como eu posso contribuir na uhum, arquitetura, fazendo o meu melhor, meu papel diante de Deus e dos homens. Tá? Para mim é muito, muito claro isso. uhum. Mas a arquitetura é tão genérico, entendeu? São Sim. milhares de pessoas. Então, Uhum, assim, eu não sei como que eu não tenho ideia. A uhum. arquitetura, pensando como arquitetura a nível macro, global, Sim. não sei, mas o que eu sei é que cada um, sendo arquiteto ou sendo qualquer outra profissão, Uhum, pode sim fazer seu papel diante de Deus,
com piedade e justiça para que ele use sua vida no reino, né? Mas a arquitetura como todo é muito difícil eu te falar isso, porque Tá. Uma coisa que eu agora percebo na sua experiência, né, na nossa amizade, daquilo que eu conheço de você, um exemplo que a gente tratou aqui há minutos antes, né? A questão do Iraque, né? O motivo pelo qual aquele centro comunitário está sendo construído. Ali é uma maneira em que a arquitetura é usada como ferramenta para manifestação de justiça. Então, se há falta de hospitais naquele lugar, as mulheres sofrem muito por isso, há uma injustiça. E aí a arquitetura, os arquitetos, o Odilon, que é um arquiteto, topa o desafio de Deus de manifestar a justiça dele naquele lugar. Então, acho que essa é uma perspectiva também que a gente pode pensar. Estamos no fim. Estamos quase no fim. Tá legal, legal. Eu sei de algumas coisas de você, eu sei que você é músico também, toca muito, toca teclado, violão, afasta o esposo, toca bateria. O negócio aí é profissional. Tem a banda toda, né? Mas, e a molecadinha também já tá começando aí, viu? Então, eu imagino. Eu vi esses dias o vídeo do menino tocando, seu filho tocando teclado. Qual que é, assim, o seu principal hobby? O que você faz quando você quer relaxar, quer descansar? Rapaz, eu gosto muito de tocar um teclado, gosto muito de assistir um filme com a Fá, com a minha esposa. Gosto muito de pegar uma bola e sair com a molecada para jogar. Sim. Né? Isso tudo me deixa muito feliz. Acho que esses seriam meus hobbies aí hoje, que eu gosto muito de fazer. Legal. Como que você relaciona isso com a sua fé, com a sua experiência de fé? Os hobbies? Isso que você faz quando você está relaxando. É uma pergunta que eu tenho também feito para todos, né? Esse contato com a música, com a sua família, né? Com os filhos. Como que isso tem... Qual a ligação que você faz com a sua experiência de fé? Você tá profundo hoje, hein, Rani? Mas aqui é assim, conteúdo reflexivo. Legal, não, é bacana, porque faz a gente pensar, né? Que nem quando eu tô tocando, assim, eu gosto muito de tocar teclado, violão, mas sempre, né? Nossas músicas desde criança são músicas, né, evangélicas e tudo, e ali eu gosto, para mim, né, no meu caso específico, não só cantar da boca para fora, mas viver e sentir cada palavra ali do que eu estou cantando, do que eu estou tocando. Então, para mim, é uma experiência particular, né? Isso a gente não conta para ninguém, mas é interessante você falar isso, porque assim, tantas vezes a gente está cantando e a cabeça está longe, né? Sim. E ali nesse momento, para mim, é um momento onde eu posso realmente não preciso disfarçar nada para ninguém ali, é eu e Deus. Exatamente. Então, assim, é muito gostoso esses momentos, sabe? Legal. É interessante, porque eu tenho feito essa pergunta justamente, além das pessoas que eu pergunto, né? Para quem assiste, refletir, né? O quanto aquilo que a gente faz no nosso descanso, o quanto que isso também tem a ver com a nossa experiência de fé, o quanto que isso se relaciona com a nossa vida com Deus, né? Como a gente pode fazer isso e buscar uma relação. E eu acho isso muito importante. Ô Júnior, agora a gente vai para aquela fase final do pinga-fogo, ping-pong, né? Algumas perguntas que você vai responder com 1, 2 palavras, coisa bem, bem rápida. Tem coisa leve, tem coisa um pouco mais difícil. Agora talvez demore mais 5 anos, né? Para você aceitar. Viu, Rani, rapidinho, antes de você falar... O Miguel, né? Você conhece o Miguel da Lucas, né? Claro. Ele tava até entrou, eu não sei se ele tá aí, não. Mas ele mandou uma música. Ele mandou uma música pra mim no Zap aqui, que é uma das minhas preferidas. Né? Que é as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração agradem a ti. Sim. E eu sempre venho aqui com a Fá, no teclado, no violão, e a gente canta essa música, eu faço alguns arranjos e tal. Mas é uma canção antiga, mas ela é tão profunda. Sim. E se você viver ela durante o dia, no seu trabalho, no escritório,
atendendo, o que você pensa, o que você fala. É tão sério isso, sabe? E a hora que ele me mandou, eu até respondi para ele que é uma das minhas músicas preferidas, né? E ele me Ah, é mandou uma música muito boa. bem essa música. Foi bem legal Gosto mesmo. muito. Gosto muito da música, gosto muito do Miguel também. É, Uma pergunta que a gente tem acho que mais 5 minutos para finalizar aqui o nosso tempo, porque o então Instagram vai. limita a 1 hora. Uma pergunta que você faria se você tivesse tido a oportunidade para o Oscar Niemeyer. Rapaz, eu faria uma pergunta assim, se valeria a pena ganhar o mundo inteiro e não conhecer, às vezes, o mais importante. Uhum, legal. Museu do MASP ou Parque Ibirapuera? A MASP, com certeza. Aquele balanço lá também. Morumbi ou Itaquera? Ah, aí você tá de covardia, né? Tricolor. Eu ia até pôr a camisa de São Paulo aqui, falei, não vou pôr. Então, assim, complete a frase. O Palmeiras. O Miguel não tá assistindo não, né? O meu primo, né? Palmeirense roxo. Acho que pelo nível de amizade que temos, eu acho que não. O Palmeiras terá um Mundial, terá. Você tá muito Um dia. bonzinho. Caio Fábio ou Edir Macedo? Caio Fábio. Eu sigo Qual o a Caio maior, Fábio, gosto. qual a maior heresia que você já ouviu? Rapaz. Rapaz, não sei, cara. Não sei, tem Tem nenhuma? tanta heresia aí nesse mundo aí, né? Teologia da prosperidade, por exemplo, que está em alta aí, para mim é um absurdo de falta de conhecimento bíblico, né? Acho que essa é a que está mais em alta aí, que me incomoda muito. Sim. Teve um pastor que eu conversei aqui também na live, o pastor Bebeto Araújo, perguntei para ele, teologia da prosperidade é o quê? Aí ele falou assim, é do cão. Ô Júnior, quando a quarentena acabar, o que você quer fazer primeiro? Quero ir lá no horto com uma bola, com meus moleques e com a Fabiana, e jogar bola e fazer um piquenique ali, ter um momento com a família gostoso ali. Legal, que legal. Um pedido de oração ou uma oração que você faz para esse momento? Um pedido de oração, né? Eu e muitos outros profissionais da minha área aí estão sofrendo muito com essa pandemia, com a baixa de entradas de clientes. E eu imagino como que essa classe deve estar sofrendo por ser profissionais liberais, escritórios que dependem de entradas que têm despesas fixas e têm entradas variáveis. É muito difícil mesmo. Então, minha oração mesmo é que Deus mostre para cada um desses profissionais como eu, como que ele pode agir na vida de cada um e abençoar as dificuldades de cada um agora nesse momento difícil. Amém. Júnior, obrigado, cara. Obrigado. A gente está batendo aqui no cronômetro do nosso tempo. Estou muito feliz. Eu acho que foi assim, uma live que a gente produziu um conteúdo muito legal, sobretudo um conteúdo muito edificante. Tenho certeza que todo mundo que passou por aqui, que permaneceu por aqui acompanhando a gente, gostou. Teve gente que comentou aqui, né, o sonho, que todo mundo tem o sonho de ter uma casa projetada pelo Odilon. Ele, não sei se ele sabe, mas eu me lembro que ele tem uma promessa comigo de que faria a minha casa. Eu não construí a minha casa ainda, mas guardei essa promessa. Vai ser o pagamento pelo salário do emprego que eu não fui bem, né? Mas você é um cara muito competente. Assim, a Fá também é uma pessoa muito competente, né? A Fá farmacêutica, né? Trabalhou muitos anos nesse ramo, uma pessoa incrível, uma família linda, que você sabe que eu amo demais, que eu tenho um carinho muito especial, que marcou a minha... Eu me lembro dos momentos, a gente lá na sua casa, junto, tocando e cantando. Você foi um dos caras que teve a paciência e a ousadia de tentar me ensinar a tocar violão. E com toda a sua habilidade, mesmo assim eu não aprendi, mas a culpa é minha, você é um bom professor. Mas você foi o primeiro cara, e assim, 30 segundos para acabar, o que você tem para dizer? Para encerrar. Tânia, obrigado aí por esse momento, você é muito especial para mim também, cara. E eu precisava conhecer agora a nova integrante da família, né?
Sim, sim. E para marcar um bate-papo, mas foi muito gostoso, Rani, estar com você aí. Você é um amigo especial, viu? Por mais que a gente não consiga se falar tantas vezes, mas valeu. Tamo junto.